Eu já fui o tipo de pessoa que sabia que tinha que estudar, mas passava horas e horas no celular enrolando. E quando sentava para estudar era um tremendo tédio, uma preguiça ou um sono terrível. Mas no último ano eu me tornei alguém que completou um ano acordando 4 horas da manhã para estudar programação e que hoje estuda 3, 6, 8 horas por dia. Bom, como eu consegui isso, eu vou te contar nesse vídeo. E antes que você comente, vai ter uma parte onde eu vou falar sobre esse sistema de hábitos. O primeiro de tudo é ter um objetivo e submetas. Quando eu comecei nessa jornada, o meu objetivo era virar programador. Eu queria sair do McDonald's e trabalhar home office como programador. Esse era o meu objetivo principal. Após definir isso, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para alcançar esse meu objetivo. Então eu comecei a definir submetas. A primeira submeta era estudar todos os dias. Depois eu percebi que eu precisava me organizar melhor. E então eu percebi que eu precisava de um ponto de partida, por onde eu devo começar. Então eu comecei a pesquisar sobre esses pontos. E já que eu iria fazer transição de carreira, eu comecei a perceber também que eu ia precisar de grana, porque eu iria aceitar uma proposta mais na frente como programador e provavelmente iria me pagar menos do que meu antigo salário no McDonald's. E foi exatamente isso que aconteceu. E ao longo do caminho eu fui percebendo as coisas que eu precisava fazer e cada uma dessas coisas foram virando submetas nas quais eu precisava me dedicar e ir completando até chegar no meu objetivo final. Houve um momento em que eu percebi que eu não sabia estudar, então eu fui buscar sobre métodos de estudos. Então, ao longo dessa jornada, cada dificuldade que eu tinha foi virando uma submeta, um objetivo a ser alcançado, uma pequena barreira a ser vencida para que eu conseguisse chegar no meu objetivo final. Não tem como você se mover se você não sabe para onde que você está indo, aonde você quer chegar. Então, se você está muito perdido nessa fase inicial, você deve gastar um certo tempo até que você consiga pelo menos identificar, porque isso vai permear todos os seus passos ao longo dessa trajetória. E depois disso a gente vai para o segundo item, que é identificar o que te motiva. E isso é muito importante porque vai fazer total diferença quando você estiver desmotivado. Quando você estiver muito desanimado, as coisas estiverem difíceis, você não quiser estudar. O que me mantinha motivado era meu emprego no McDonald's e os benefícios que eu iria ter quando eu virasse programador. Várias vezes eu já fui pro McDonald's cansado, às vezes eu tinha que ir de bicicleta, ir na chuva, às vezes eu tinha que fazer alguns serviços que eu não queria fazer lá dentro e tudo isso servia para mim como motivação. Olha só a parte desse vídeo. Acordei hoje, 4 horas da manhã, tava uns 12, 13 graus mais ou menos, muito frio, muito frio. Minha cama 1000 vezes mais aconchegante, mas levantei e aí eu fiz as coisas fiz devocional, melhorei algumas coisas no sistema de finanças e consegui terminar uma tarefa da empresa lá, criar uma rota para poder buscar uns dados no banco de dados. E aí deu hora de me arrumar para vir trampar, chovendo, cara, 13 graus, um frio imenso. E aí eu teria que vir de bike, capa de chuva e tudo mais. E só pensando, poxa, se eu já tivesse no home office, na programação e tal. Mas é de boa, vim pedalando, na chuva, no frio e na mente, só que é passageiro. Só repetindo isso na mente. Passageiro é passageiro, logo vai melhor. E eu sempre repetia na minha mente, por mais que seja difícil, é passageiro, essas coisas vão passar. E isso me manteve ali motivado a acordar todos os dias, 4 horas da manhã, para poder estudar programação. E às vezes as pessoas, elas usam as coisas ruins, tipo, aquilo que ela não gosta da maneira errada. Porque, tipo, se eu ficasse sempre pensando, nossa, eu tenho que ir pro McDonald's, eu não quero mais trabalhar no McDonald's, eu ficasse sempre alimentando isso da forma negativa na minha mente, isso iria acabar me consumindo ao ponto de eu não conseguir estudar, eu acordar no outro dia e ficar desmotivado. E talvez esse seja o seu problema. Talvez você fique focando nessas coisas que você não está gostando diante da sua rotina, diante do seu dia a dia, e aí no outro dia, quando você precisa estudar, você simplesmente não consegue porque você está esgotado. Então eu não ficava alimentando esses pensamentos dentro de mim, eu simplesmente tentava pensar pelo lado de que, tipo assim, aquilo ali estava ruim, mas uma hora ou outra iria passar, e eu concentrava as minhas energias nos meus estudos, que eu tinha que acordar no outro dia, tinha que sentar aqui e tinha que estudar. E aí a gente entra no terceiro item, que é adotar a mentalidade correta. Seja lá qual for o seu objetivo, seja realista com você mesmo. Quando eu comecei com toda essa jornada, eu coloquei um prazo de 1 ano para que eu conseguisse me tornar um programador.
E eu me esforcei ao máximo para me lembrar sempre disso, porque as coisas foram ficando difíceis ao longo do caminho, em alguns momentos, e eu sempre me mantinha com o pensamento de que, cara, meu prazo é de 1 ano. O objetivo que eu tenho não é um objetivo que vai ser alcançado da noite para o dia. Então eu preciso permanecer, eu preciso continuar, superar essas barreiras, essas dificuldades, porque as dificuldades elas vão vir. E se você não tiver essa consciência, se você não ficar tipo, irritado, estressado porque tipo as coisas estão difíceis, você vai acabar desistindo e você nem vai se dar a chance de permanecer no caminho e alcançar o seu objetivo. Então você não pode se dar o luxo de desistir antes de um prazo aí real e muito racional. Eu não poderia desistir antes de completar 1 ano eu estudando programação do absoluto zero. Porque, tipo, a média para se entrar no mercado é mais ou menos essa. 1 ano, no máximo 2 anos. Tem gente que conversa comigo que já passou de 2 anos aí e não conseguiu entrar no mercado ainda. Então por que tipo, deu 2 meses eu iria ficar chateado, desmotivado, porque não, sei lá, não estava aprendendo, ou que as coisas estavam difíceis, ou que eu ainda não tinha conseguido entrar no mercado. Meio que não faz sentido, a gente precisa, tipo, acordar para a vida e colocar os pés no chão, porque as coisas não são tão fáceis assim. E, embora eu consegui alcançar um marco, assim, muito fora da curva, eu consegui meu primeiro emprego com 5 meses. E depois aí, com 9 meses, eu já consegui sair do McDonald's e me tornar um programador de tempo integral. Mas isso foi graças ao quê? A mentalidade que eu tive de não desistir, de sempre continuar estudando. E aos poucos as coisas foram acontecendo na minha vida. Mas se não fosse tão rápido como foi nos 5 meses, eu iria esperar até chegar 1 ano. Quando chegasse 1 ano, eu iria olhar para trás e ver o quanto que eu evoluí, que não iria dar vontade de desistir, entendeu? Porque a minha primeira vaga poderia estar daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, e você não tem como saber disso. Então eu sempre me mantive confiante e depois que eu já estava trabalhando como programador, eu até publiquei vários vídeos no meu outro canal de semanas ruins que eu tive, tipo semanas difíceis onde eu estava aprendendo um determinado assunto e tipo estava muito difícil aquele assunto, mas eu sempre me mantinha com o pensamento positivo de que tipo assim, eu já estudei um assunto difícil antes e 2, 3 semanas depois aquele assunto que era difícil se tornou fácil. Então esse assunto aqui, ele também vai se tornar fácil. Eu só não preciso desistir. E aí eu fui superando as barreiras durante toda essa trajetória. E a gente entra agora no quarto item. Se tem uma coisa que vai te ajudar nesse caminho, a te ajudar a manter a sua mentalidade aí da forma correta, é você ter um sistema. James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, inclusive, cara, esse livro é muito bom, vou deixar o link dele aqui na descrição, porque é um livro, assim, excelente que mudou muito a forma como eu vejo as coisas. Ele diz essas 2 frases aqui nesse livro. Se você quiser melhorar os seus resultados, esqueça a definição de metas, concentre no seu sistema. Se você está tendo problema para mudar os seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema. Então, às vezes, a gente fica pensando que a culpa é nossa, que a gente não consegue criar o hábito de estudar todos os dias, o hábito de acordar um pouco mais cedo, o hábito de fazer exercícios. E esse livro, ele esclarece muitas coisas, como os hábitos são formados e como a gente pode aprender a trazer esses hábitos para a nossa vida de uma forma muito mais simples e mais fácil. E com certeza o meu sistema de hábitos me ajudou a me manter motivado ao longo de todo esse caminho. Todos os dias eu abria ele e eu era fortemente impulsionado a estudar e executar todos os meus hábitos. No dia que eu estava muito desanimado, olha só o que eu postei no Instagram um dia desses aqui. Esse sistema ele fazia todo o trabalho para mim de me motivar, porque eu não queria terminar o dia sem completar os meus hábitos, porque eu sabia que a execução daqueles hábitos iriam me levar até o meu objetivo final. Então todos os dias eu acordei 4 horas da manhã, estudei ali por 408 dias e eu estou longe de parar essa contagem ainda. E o fato de me manter constante durante todo esse período me ajudou muito a me manter firme aí no caminho. E tipo, eu olhar para esse sistema e conseguir ver ali as contagens dos dias que eu estudei, cara, isso era uma motivação muito grande e com certeza foi fator fundamental para eu conseguir entrar no mercado na área da programação. E esse sistema de hábitos teve um papel assim super importante em toda essa trajetória. E se você tem interesse em adquirir esse sistema, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E outra coisa que eu considero muito importante que não me fez desistir é medir o seu progresso. Mesmo com tudo isso que eu acabei de te falar, vão ter dias em que você vai achar que você não está avançando, que você não está aprendendo, que a outra pessoa consegue aprender mais rápido que você e que você não consegue fazer as coisas. Então o fato de medir o seu progresso vai ser um fator fundamental, porque você vai ver
o quanto que você se dedicou naquilo ali, todos os dias um pouquinho, e ao longo do tempo, o como que isso vai ter transformado a sua vida. Então, eu sempre medi o meu progresso nas coisas. Ah, quanto tempo que eu estudei, quantos dias que eu estudei. Então, às vezes eu falava, cara, eu não estou conseguindo pegar esse assunto, não estou conseguindo, sei lá, agora eu estou procurando um novo emprego, eu não estou conseguindo procurar um novo emprego. Mas eu olho, eu consigo ver o número de vagas que eu consegui aplicar. Então, eu sei que está perto de acontecer, entendeu? E se eu não tivesse essa questão de medir o meu progresso nas coisas, eu iria ficar muito desmotivado, achando que as coisas não estavam acontecendo por outros motivos, talvez porque eu não estava me dedicando o suficiente, mas quando você consegue medir o seu progresso, você vai ver que se você estiver se dedicando, as coisas elas vão acontecer. Mas para isso você precisa ter uma mente muito clara do todo o seu progresso. E novamente, o meu sistema de hábitos ele me ajudou demais a ver todos esses dados, porque eu simplesmente abria o sistema, olhava ali e falava, cara, eu já estudei 300 dias em inglês, meu Deus, imagina no dia 1, como que eu tava o meu inglês e agora no dia 300, como é que tá o meu inglês? Cara, eu já estudei 400 dias programação. Como é que tava eu quando eu comecei a estudar programação? Meu Deus, eu não sabia nem o que era uma tag em HTML e hoje eu tava aqui estudando coisas tipo de arquitetura limpa, umas paradas um pouco mais complexas assim, que eu só tenho um ano aí na carreira como programador. E tipo assim, é surreal isso, entendeu? Se você não conseguir medir o seu progresso, olhar para trás, ver o tanto que você avançou, vai chegar um ponto que você vai ficar desmotivado e você vai jogar no lixo tudo aquilo que você já fez. Porque você vai achar que agora você não está conseguindo aprender, mas você precisa se lembrar que lá atrás você também estava nessa mesma situação e você aprendeu, você conseguiu avançar e isso precisa ficar registrado. Então, olhar minha constância mensal, minha constância anual, minha constância semanal foi fator assim, fundamental para eu ver, cara, eu estudei ontem, eu estudei hoje, eu estudei semana passada, todos os dias. Então, cara, eu tô avançando. Semana passada, provavelmente eu tava nesse assunto. E olha só como eu já consegui avançar aqui no meu roadmap. Então, faz toda a diferença você medir o seu progresso para que você não venha a desistir ao longo de todo esse percurso. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.